muito boa noite. Vamos aqui para mais uma aulinha de hoje, né? Vamos aqui falar sobre matrizes, né? Queria mandar um abraço aqui para a galera aqui de Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, Miguel Leão, Queimada Nova, galera aí sintonizada, galera aí conectada aqui no nosso canal Educação. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre matrizes. Pessoal, e o Enem cobra esse tipo, matriz no Enem? A gente cobra. E o Enem, ele cobra uma partezinha básica, né? É saber se você sabe interpretar linhas e colunas numa matriz. É isso que ele vai cobrar lá para ti. Se tu sabe identificar. Então, hoje, a temáticazinha da nossa aula de hoje vamos falar, entender o conceito de matriz e a representação genérica de uma matriz. Vamos fazer muitas questões durante a aula. Beleza? Professor, mas o que é matriz? Me explique o que é matriz. Bora lá. Gente, vou mostrar para vocês primeiro com um exemplo, né? Um aluno, se você não tinha ideia, você lia alguns problemas, não sabia que estava falando de matriz, vou mostrar para vocês aqui agora. Uma matriz é uma tabela de números reais dispostos segundo linhas horizontais e colunas verticais. Por exemplo, o consumo de sucos em uma lanchonete pode ser indicado em uma forma de matriz. Nós temos mesa 1, laranja, manga e goiaba. A quantidade de cada um. E a mesa 2, laranja, manga e goiaba também. Vai botando cada um, né? Tipo de cada um nessas mesas aí. Agora, o conjunto ordenado de números que formam a tabela é denominado matriz. E cada número pertencente a ela é chamado de elemento da matriz. Gente, eu vou tirar aqui, ó, essa que está nessa problemática, e vou colocar aqui em forma de matriz. É uma notação para a gente colocar a matriz. Nós temos 2, 0 e 1, 1, 3 e 0, 1, 2 e 1. Estamos colocando aqui os elementos dessa matriz. O que é que nós temos mais aqui? Agora, vamos falar aqui da definição de matriz. Nós temos uma matriz M por N, como uma tabela com M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Então, na hora que tu vê uma escrita, começa aqui, matriz 3 por 2. O que é que significa isso aqui? Que essa matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Meu amigo Sebastião Júnior, de Uruçuí. Meu amigo Gabriel. André, muito bem, garoto. Uma matriz do tipo 3 por 3. O que é que significa isso aqui? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz do tipo 2 por 1. Ela tem 2 linhas e 1 coluna. Uma matriz, ela pode ser escrita entre colchetes, parênteses ou barras duplas, né? Eu coloquei das 3 maneiras aí para vocês, que dá para a gente colocar como pode ser escrita uma matriz. Olha aí. Nós temos alguns nomes especiais para as matrizes, chamados matrizes especiais. Por exemplo, matriz linha, pelo próprio nome, né? Você vai conseguir identificar. O que é a matriz linha? Ela só tem, logicamente, uma linha.
Por exemplo, olha essa matriz aqui, ó. É a matriz 1 por 4. Quer dizer o quê? Ela tem uma linha e 4 colunas. Matriz coluna. Logicamente, ela só tem uma coluna. Eu tenho essa matriz 3 por 1. O que é que significa isso aqui? Ela tem 3 linhas e uma coluna. Beleza? E nós temos outros tipos de matriz também, identidade. Nós temos a matriz transposta, inverno, nós vamos estudar tudo isso aí no decorrer aqui do mês de outubro. Gente, essa parte aqui, ela é muito importante para a gente poder entender, para a gente poder resolver as questões aqui de matriz. É a representação genérica de uma matriz. Como assim, professor? Da mesma maneira, indicamos os elementos de uma matriz pela mesma letra que a denomina, mais em minúsculo. A linha e a coluna em que se encontra tal elemento é indicada também no lado inferior direito do elemento. Por exemplo, nós temos essa matriz aqui, a IJ. Indica um elemento da matriz A que está na linha I e na coluna J. Na hora que tu vê aqui, ó, o primeiro elementozinho logo é a linha. O segundo é a coluna. Beleza. Agora, representação genérica. Observa aqui, nós temos a notação. Observa, letra maior, matriz A, quer dizer o quê? AIJ, M vezes N. Quer dizer que tem M linhas e N colunas. Esse primeiro númerozinho aqui, na hora que tu vê na questão, tu já sabe que isso aqui, ó, é a quantidade de linhas e esse outro aqui é a quantidade de colunas, que também é muito importante para a gente realizar as operações com matriz. I representa a linha e J representa a coluna. Beleza? Aí eu coloquei aqui uma matriz A, nós temos vários elementos nessa matriz. Olha aqui um exemplo bem simples. Determine o valor dessa expressão. Gente, o mínimo que tem que saber é identificar os elementos de uma matriz. Gente, quem é o elemento A12? Quem é esse elemento A12? Bora identificar. Quem é o A12? Primeira linha, segunda coluna. É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o A12. Primeira linha, segunda coluna. Então, A12 é igual a 5. Quem é o elemento A31? É quem está onde? Na terceira linha e primeira coluna. Esse cara aqui, ó, é o A31. O A31 é igual a menos 1. Professor, quem é esse A13? Primeira linha, terceira coluna. Está aqui, ó. Esse aqui é o A13. Que é igual a 0. Quem é o A22? Segunda linha e segunda coluna. Esse é o A22. E o A22 é igual a 4. Então, o mínimo
O mínimo que o aluno tem que saber é identificar, né, Gabriel? Identificar os elementos da matriz. Bora lá. A12. 5. Então, a expressão vai ficar 5. A31, 5. Vai ficar menos 1, né? Porque mais com menos é menos. O A13, menos 0. Mais o A22, que é 4. Beleza? Então, aqui vai ficar 4 mais 4, que é igual a 8. E outra coisa, gente, o Enem, a parte que o Enem gosta de cobrar, quando fala de matriz, é essa identificação de elementos. Ou ele pede para somar elementos de uma linha, ou ele pede para somar elementos de uma coluna. E ele faz a contextualização. Questões com temperaturas e o dia. Dias da semana. Teve venda de quantos produtos. É isso que o Enem gosta de contextualizar usando matrizes. Outro exemplo aqui, ó. Ele quer saber essa expressão. A21. Bora lá. Bora conferir comigo. Quem é esse A21? É isso aqui, né? Ó, segunda linha, primeira coluna. O A21 é igual a menos 4. Quem é o A33? Terceira linha, terceira coluna. O A33 é igual a 8. O A23, segunda linha, terceira coluna. O A23 é igual a 6. Quem é o A11? Primeira linha, primeira coluna. O primeiro elementozinho lá. O A11. Que é igual a 1. Agora vamos resolver a nossa expressão. Menos 4, mais 8, mais 6, mais 1. Que fica 4 mais 7, né? Aqui dá 4, e 6 mais 1 dá 7. E 4 mais 7 dá 11. Então, resolvemos essa expressão. Agora vamos aqui partir para umas questões de vestibular. Professor, ele quer que tu monte, que tu escreva essa matriz. E aqui ele me deu a lei de formação. Só que lei de formação é essa? Ele diz que a lei de formação é 2i mais 3j. Beleza? 2 minutinhos na tela para a primeira questão.
Bora lá, né? E aí, Gabriel? Como é que foi essa matriz? Galera de Hugo Napoleão. Professor, eu não entendi esse negócio de escrever essa matriz. Então, primeira coisa que tem que identificar o que é? Que essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ela teria esse formato. Nós temos o A11, o A12 e o A13. 3 colunas. Nós temos o A21, o A22 e o A23. Então, nós temos o quê? 2 linhas e 3 colunas. Beleza. Agora, essa daqui, minha gente, é a nossa chamada nossa matriz genérica. Nós vamos substituir, nós vamos encontrar quem são esses elementos. Como assim, professor? Através da lei de formação. Professor, tem questões que vai dar lei de formação? Vai sim. Então ele vai dar alguma outra informação para a gente poder montar a nossa matriz. Porque assim, nós vamos passar esse mês aqui de outubro falando sobre matriz. E o capítulo aqui de matriz, né, esse conteúdo, ele é bem extenso. Nós vamos aprender somar, subtrair, quando que 2 matrizes são iguais. Vamos multiplicar a matriz por um número real. Vamos realizar o produto de matrizes. Então, são muitas coisas. Matriz transposta, matriz inversa. São muitas coisinhas aí. Então, fica. Quem é esse A11? É igual 2 vezes. Professor, quem é esse I? É a linha e o J é a coluna. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Que fica 2 mais 3, que é 5. Nós temos aqui o A12. Fica 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Que fica 2 mais 6, que é igual a 8. Nós temos agora o outro elemento, o A13. 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. Que é igual a 2 mais 9, que é igual a 11. O outro aqui, ó, o A21 fica 2 vezes 2 mais 3 vezes 1, que é 4 mais 3, que é igual a 7. Beleza. A22 é 2 vezes 2 mais 3 vezes 2, que fica 4 mais 6, que é igual a 10. E o último elemento fica 2 vezes 2 mais 3 vezes 3, que é igual a 4 mais 9, que é 13. Quando ele fala escreva a matriz, agora eu vou dizer quem é essa matriz linda e maravilhosa aqui, ó. Bora lá, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Nós temos 5, 8 e o 11. Aqui, 7, o 10 e o 13. E aqui, meu filho, tu é obrigado, tu vai saber mais do que nunca, identificar quem são os elementos da matriz. A gente começa de cima para baixo. Primeira linha, segunda, terceira. Que nem na redação no Enem.
Lá a linha primeira lá de cima, até finalizar aí a tua redação. Beleza? Então montamos aí a nossa matriz. Olha aí. Quem é agora? Ele quer que tu escreva essa matriz B e J. O que é essa matriz 3 por 3? Quer dizer o quê? Que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então vamos montar a nossa matriz genérica. Quem é? A11, o A12 e o A13. A21, o A22 e o A23. E a última linha, né? A31, o A32 e o 33. Na verdade é o B, né? Tá chamando essa matriz aqui é de B. Agora, depois que tu fizer isso aqui, tu vai fazer o quê? Professor, ele me deu uma lei de formação? Ele deu aí uma lei de formação. Qual foi a lei de formação? B e J é igual a I dividido por J. Então, vamos identificar todos esses elementos aqui. Quem vai ser o B11? Quem vai ser o B11? É só dividir a linha pela coluna. Como a questão disse ali, né? 1 dividido por 1 é igual a 1. Quem é o B12? É 1 sobre 2. Quem é o B13? Posso deixar em forma de fração mesmo. É 1 sobre 3. Quem é o B21? 2 dividido por 1, que é 2. É só tu pegar a linha e dividir pela coluna. Quem é o B22? É 2 dividido por 2, que é 1. Quem é o B23? É 2 terços. B31 é 3 dividido por 1, que é 3. B32, 3 dividido por 2. E o B33 é 3 dividido por 3, que é 1. Beleza? Então, peguei a lei de formação ali, né? A nossa matriz. E agora eu vou substituir. Como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar 1 meio e 1 terço. Aqui vai ficar, ó, 2, 1 e 2 terços. E a minha última linha, tu tem 3, 3 meio e 1. Ah, meu amigo, agora eu montei a nossa matriz B. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Eu vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para você escrever essa matriz C.
Então, na hora de tu pegar a matriz, a primeira coisa que eu tenho que fazer, André, é identificar. 4 por 1. Quer dizer o quê? Que ela tem 4 linhas e uma coluna. Então, ela só tem uma coluna, essa matriz. Então, ela tem assim, ó. Ela tem o A11, C, na verdade, né? Estamos falando aqui de matriz C. Nós temos aqui o C11. Primeira linha e primeira coluna, né? C11. O C21. O C31 e o C41. Isso quer dizer o quê? Traduzindo novamente, ela tem 4 linhas e uma coluna. Agora, nós vamos identificar esses elementos da matriz aí. Quem é o C11? Olha a tua lei de formação. Você vai se basear por ela. Que é a linha ao quadrado mais a coluna. Que fica 1 ao quadrado mais 1. Que é aqui, ó, vai ficar 1 mais 1, que é 2. Esse outro elemento, o C21, é 2 ao quadrado mais 1. Muito bem, né, Gabriel? 4 mais 1, que é 5. O C31 é o 3 ao quadrado mais 1, que vai ficar 9 mais 1, que é igual a 10. E esse último elemento, o C41, é 4 ao quadrado mais 1, que fica 16 mais 1, que é 17. Agora, nós vamos montar a nossa matriz C, que é 2, 5, o 10 e o 17. Nós escrevemos essa matriz C, CJ, 4 por 1. Olha aí. Escreva agora essa matriz D, que ela é 1 por 3. Isso quer dizer o quê? Que ela tem uma linha e 3 colunas. 2 minutinhos na tela aí para a quarta questão.
Essa matriz, ela tem uma linha e 3 colunas. Então, uma linha, nós temos aqui, ó, o D11, D12 e o D13. Uma linha e 3 colunas. Olha a nossa lei de formação. Quem é o D11? Vai ficar 1 menos 1, que é 0. Quem é o D12? 1 menos 2, que é menos 1. E o D13 vai ficar 1 menos 3, que é menos 2. Muito bem, Gabriel. Então, aqui vai ficar, ó, 0, menos 1 e o menos 2 é os elementos da nossa matriz D. Então, observa que a gente já fez aqui alguns exemplos e isso vai te ajudar bastante a identificar os elementos de uma matriz. Agora, outro detalhe aqui que eu vejo muito também nos vestibulares. Gente, essa matriz aqui, ela tem 4 linhas e 3 colunas. É a matriz A. Então, 4 linhas. A11, o A12 e o A13. Aqui, A21, 22 e o 23. A31, o 32 e o A33. Aqui, 41, o 42 e o A43. Eita, essa aqui é grande. Mas ela é só tu visualizar. Por quê? Quando a linha, observa aqui, ó, se a linha ela for maior ou igual do que J, tu vai colocar o número 2. E quando ela for menor, tu vai trocar por menos 1. Beleza? Bora lá. Isso aqui vamos fazer rapidinho, ó. Quem é esse A11? É igual? Se é igual, vou trocar por 2. O A12, o 1 é menor do que o 2. Então, eu vou botar quem? Menos 1. A13 é menor de novo. Menos 1. A21, agora ele é maior. Vou trocar por 2. Quando for igual, também você vai botar 2. A23. O A23, ele é menor a linha, né? Então, é menos 1. A31, agora ele é maior. Se é maior, é 2. A32, também a linha é maior, vai ser 2. E o A33, a linha é igual à coluna. 2 também. A41, maior a linha, né? Troca por 2. A42, a linha também é maior. E o A43, a linha também é maior do que a coluna. Olha como é que ficou a nossa matriz. Professor, essa matriz, ela só vai ter aqui 2 elementos. Não é? Ou vai ser 2, os números aí, ou vai ser menos 1. Quando é que vai ser menos 1? Quando a linha é menor do que a coluna. E observa quem são eles: o A12, o A13
e o A23. É quando a linha ela é menor do que a coluna. A gente troca por menos 1. E quando for igual ou maior do que a coluna, a gente troca por 2. Então, só vai ter um desses dois elementos. Beleza? Então, como eu já disse lá no comecinho da aula, que o Enem, ele cobra essa parte aqui de matriz, como eu já disse para vocês, e você tem que saber identificar, Gabriel, quem são os elementos básicos. Como assim? Ah, quem é que está na terceira linha? Segunda coluna. Quem é que está na primeira linha? Terceira coluna. Nós temos que saber identificar. Outra, gente, como eu já disse, essa parte aqui de matriz, nós temos vários tópicos. Nós vamos até lá no mês de novembro também, falando de determinantes. Determinante de uma matriz quadrada, de ordem 2, de ordem 3, nós vamos usar a regra de Sarri. Nós também temos o teorema de Laplace, que é usado, é adequado para uma matriz de 4 para cima. Então, vamos aprender a calcular determinantes. E as operações que nós vamos ver aqui nesse mês de outubro. Somar, subtrair, multiplicar, né? Matriz, igualdade de matrizes. Essa parte aqui, porque assim, ó, vai ter questões mais na frente que ele vai pedir para tu montar a matriz. Uma matriz A, 2 por 3. E ele te dá uma lei de formação. Ele te dá uma matriz B, que é 3 por 3. E ele também te dá uma lei de formação. E vai pedir para tu realizar algumas operações com essas matrizes. Somar, subtrair. E tem uma regra para isso também. Assim como tem uma regra para a gente multiplicar matrizes. A gente não pode sair multiplicando todas as matrizes. Não é assim também. Pegar a matriz e vou multiplicar. Não posso. Eu tenho que ver um detalhezinho. Se posso ou não multiplicar. Nem todas as matrizes podem se multiplicar. Beleza? E para as próximas semanas, focar muito nessas resoluções aqui de questões. Vocês vão ver muito eu falar essa parte aqui, esse nome de matrizes, né? Lei de formação, substituir, trocar por elementos, né, lá da minha matriz. São muitos nomes, meu amigo Gabriel André. Beleza? Então, um forte abraço aí pra galera de Dom Inocêncio, Canavieira, Queimada Nova. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.